Igreja, ô glória da igreja, glória a Deus. Sei que o Senhor está aqui. Se o Senhor é por nós, quem será contra? E até aqui o Senhor nos ajudou, glória a Deus. Estamos na campanha, né? Glória a Deus, que mensagem abençoada, né? Deuteronômio capítulo 30, vamos ler. Glória a Deus. É do 15, né? Em diante? 19 e 20. Tá bom. Então vamos lá. Glória a Deus. Amém. Toda a igreja, amém? A Bíblia vai dizer aqui em Deuteronômio, glória a Deus, é o livro da lei, né? Glória a Deus. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, vida para que vivas, tu e tua semente, amando o Senhor teu Deus e dando ouvido à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele e tua vida será a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que havia de te dar. Glória a Deus, louvado o Senhor Jesus. Ó amados, fala aqui de lei do Senhor, leis criadas pelo Senhor, pelo nosso Criador do céu e da terra. Ele criou tantas leis, essas leis universal que Ele deixou, glória a Deus, quando estava Moisés ali no monte de Herezim, profetizando as bênçãos do Senhor. E tem o Monte Herbal que era dividido as tribos, era 6 de um lado e 6 do outro. E o Monte Herbal é a profetização das maldições. Falando em bênção, maldição, vou ser bem claro com vocês, está o poder da nossa língua. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, porque a língua tem o poder da vida e da morte. Mas quem bem utilizar a língua será, aleluia, o fruto, aleluia, do melhor do fruto dessa terra, da melhor da semente. E nós somos uma semente que Deus plantou na terra. E nós somos um trigo, aleluia. Nós não somos o joio. Então nós temos que fazer sempre as boas escolhas da nossa vida. Nós temos luta dentro da nossa casa, porque cada um escolhe o que quer, vida ou morte. Dentro de nossas casas, dentro das nossas parentelas. E eu vou, aleluia, no livro de Gálatas, Deus deu essa mensagem, versículo, depois de Coríntios, glória a Deus, 3, 13, glória a Deus, quem achar aí, aleluia, é depois de Coríntios, amém? Capítulo 3, hoje eu vou aqui um pouquinho mais na palavra, amém? Diz assim, glória a Deus, 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeireiro. 14. Para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios, pois Jesus Cristo, para que pela fé os recebemos como promessa do Espírito. Meu Deus, é forte, né? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então Jesus, Ele se fez maldito pelos pecados, aleluia. O pecado nos trouxe o quê? Vida, glória a Deus. Da morte trouxe vida. A rejeição de Jesus, aleluia, nos trouxe o quê? A absorção. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Presta bem atenção que eu vou falar aqui hoje. Hoje, nesses dias, nós estamos em escolha, amado. Em todo sentido, a igreja, o Brasil está para ser decidido. Deus deixou na mão do Brasil, da igreja do Senhor, orar, clamar entre bênção e maldição.
porque a bênção é Jesus, a maldição é Satanás. Satanás já foi vencido, mas se nós der legalidade a Satanás, nós vamos estar o quê? Dando legalidade para a morte. Porque Deus, Ele colocou um espírito em nós, não de covardia, mas de ousadia, de unção, para determinar. Até as crianças hoje, elas não estão ouvindo a palavra de Deus nas escolas, e está em falta. É por isso que Deus está trabalhando para que levante pessoas como Moisés, como Débora, como Caleb, como Josué, para poder, não estou falando, eles não estão aqui, mas nós estamos. Nós precisamos escolher a boa palavra e agradável, perfeita vontade de Deus, que é nesse racional. E nós temos nossas lutas dentro da nossa casa. É com o filho que não quer vir para a igreja, o inimigo maquina, o marido ou a esposa, mas nós temos que profetizar. Fala assim: meu marido é uma bênção, minha esposa é uma bênção. A nossa boca vai gerar vida, não vai gerar aborto, porque aborto Deus abomina. E a Bíblia vai dizer que em Gênesis capítulo 22, se você quiser ler aí, glória a Deus, dos versículo 15, aleluia, fala de Abraão, aleluia. E nós estamos falando aqui que as mesmas bênçãos de Abraão alcançará a promessa, porque Abraão, ele foi o homem que foi justificado pela fé, amém? Glória a Deus. É versículo 15, diz aqui, a história é conhecida, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas eu quero caminhar com você para ler, viu? Presta atenção na palavra, porque não adianta você não prestar atenção na palavra de Deus. Está aí, ó, lá o mundo está lá fora. Você tem que prestar atenção para que gere fé na tua vida. A palavra, ela gera certeza. E Abraão estava com a certeza do Deus que ele servia. Que Deus você está servindo hoje? É o Deus, aleluia, vivo, o Deus Pai de Jesus Cristo, nas maiores bênçãos celestiais que Deus nos entregou. Glória a Deus. 22:15 diz assim: por isso que é bom ver você, às vezes hoje ninguém está carregando mais Bíblia, né? Nós precisamos da Bíblia, mostrar para Satanás que a Bíblia é a verdadeira. A escola você não pode nem ler a Bíblia. Se você tiver com a Bíblia, eles querem tirar de você. Eles querem fazer o oposto de nós, né? Não quer que nós falamos. Teve muita gente da rede social foi tirada, porque está falando a verdade. A verdade vos conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, você está livre para não pecar. Porque a graça, hoje nós estamos pela graça e misericórdia de Deus. A graça é mediante fé. Isso não é nosso dom, mas é dom de Deus. Glória a Deus. Vamos ler então a Bíblia aqui. Aleluia. Então, o 15, versículo 15. Então o anjo do Senhor Abraão, pela segunda vez, desde o céu, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Glória a Deus. Se Deus pede alguma coisa da tua casa, pede teu filho. Eu vou falar aqui um pouquinho que eu me apeguei na minha fé quando Deus ia levar a minha filha, entendeu? Então, quando Deus ia fazer uma prova conosco, e Ele tem provado nós, para que nós vejamos que escolha nós estamos escolhendo, vida ou morte. O que é vida e morte? Ouvir primeiro a palavra de Deus e obedecer é vida. Se não obedecer a palavra de Deus e não ouvir a palavra de Deus, é morte. E eu ouvi a palavra de Deus. Eu só sei que Deus bradou lá do céu a mesma palavra. Eu peguei essa palavra para mim, ergui a minha filha chamada Caroline hoje, que era líder hoje dos jovens,
Porque para estar aqui precisa ter um testemunho, como foi falado da testemunha tanto no céu como na terra. Nós temos uma nuvem de testemunha, como fala no Deuteronômio capítulo 30. Fala também em Hebreus, que nós, capítulo 12, fala de uma nuvem de testemunha. Glória a Deus. Que nós temos, que é o Satanás, é uma testemunha. Os homens, as pessoas que são os adeptos a Satanás, as religiões que fazem distinções de A, de B, de C. Mas Deus falou, glória a Deus, que não haveria outro Deus, somente Ele. Em Êxodo capítulo 20 fala dos mandamentos do Senhor. Não adorará outros deuses, e nem fazer imagem de escultura feita pelas mãos de homens, que tem nariz, não cheira, tem boca, mas não fala, tem braço, tem mão, tem pé, mas não apalpa, e não consegue andar, e não consegue apalpar. Então Deus, aleluia, sabia que as parentelas de Abraão tinha muitos deuses, e esses deuses Abraão não quis saber de nenhum, deitou ele por terra e confiou no Senhor. Saiu da cidade de Betsejá, é isso mesmo, para ir para o Monte Moriá, e ali levou a lenha, levou os seus servos, levou o seu filho, levou aleluia, a lenha, o fogo também que ia queimar, só que não levou o cordeiro, e o filho, aleluia, que Deus prometeu para Abraão. Glória a Deus. Agora Deus quer o filho. É duro quando Deus pede algo para você e você tem que entregar na mão de Deus. E eu fui um que peguei a certeza dessa fé de Abraão, as mesmas bênçãos, glória a Deus, celestiais, e usando autoridade e falando: Senhor meu Deus, está aqui a minha filha, glória a Deus, mas eu vou enterrar ela já estava morta mesmo, não respirava. Quando não respira, não estava desmaiada. E eu entreguei no altar de Deus. E foi o que aconteceu? Abraão entregou o seu filho Isaque no altar de Deus. Então entregue o teu caminho ao Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. É isso que Deus fala para mim falar das bênçãos, aleluia, que nós devemos prosseguir e anunciar a maravilha que Ele faz. Ele continua trabalhando, Ele continua agindo. E aqui eu cheguei aqui no 16, né? Glória a Deus. Agora o 17: deverás te abençoar grandissimamente, que deverás, abençoarei grandissimamente. Oh meu Deus, essa aqui é grandemente. Multiplicarei a tua semente, conta as estrelas dos céus como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Meu Deus, é forte. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto obedeceste a minha voz. Glória a Deus. Aleluia. Então está aqui. Quando você obedece, Deuteronômio fala do 28 a 1 a 14, fala das bênçãos de Deus. Bendito será no campo, na terra. Você pode meditar, mas se você ouvir atentamente a voz do teu Deus, aleluia, a palavra do Senhor, aleluia, confiar nele, aleluia, tu, aleluia, alcançará todas as bênçãos. Serão cabeça, não serão cauda. Se você honrar o seu pai, a sua mãe, glória a Deus, que é um mandamento que Deus deu na terra com promessa, tu vai prosperar, vai ter vida, longanimidade de vida. Glória a
Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Gênesis capítulo 12, aleluia. Deus fala a Abraão: abençoarei os que te abençoares, aleluia, e amaldiçoarei aqueles que maldizem. Então quer dizer, o que eu quero dizer para a igreja: existe a maldição de Deus, sim, que é a ira de Deus. Existe a maldição de homens, sim, que homens começam a proferir palavra, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Se Deus tem promessa na tua vida, olha aí que eu vou falar. Se Deus tem promessa na tua vida, confie, dê aleluia, um grito de brado de glória, porque o Senhor está enviando o anjo dele lá na tua casa. Eita, lamadais, porque a última palavra ela vem do Senhor, a resposta certa vem do Senhor, aleluia. A Bíblia vai dizer, aleluia, que quando a Bíblia vai falar que nós precisamos orar pelo Jerusalém, nós precisamos abençoar o povo de Deus, que nós seremos abençoados. Nunca amaldiçoe a Israel, ore pela paz de Jerusalém, que tu, aleluia, prosperará. A Bíblia fala que Davi, quando ele ficou sabendo da morte de Saul, né? E Jonatas, e Davi amava mais Jonatas e também amava Saul, mesmo Saul não obedecendo a Deus, ele colheu a maldição. Saul colheu a maldição por não obedecer a Deus e não ouvir a palavra de Deus. Olha só, e quem ouve a palavra de Deus vai gerar a fé, vai gerar a obediência. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aí eu começo a entender que quando Davi, em 2 Samuel, eu queria que vocês abrissem a Bíblia, para vocês lerem a Bíblia mesmo. Hoje eu estou brincando, não pode brincar com Deus. 2 Samuel, isso serve, aleluia, capítulo 1, né? Aleluia, versículo 21, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, que olha só como que as coisas são no poder da língua. Olha só, um rei que confiava no Senhor, sabendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quem achou aí? Aleluia. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 21, diz assim: glória a Deus. Vós montes de Giboa, nem carvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos, ofertas alçadas, pois desprezível foi arrojado o escudo dos valentes e o escudo de Saul, como se não for ungido com óleo. Olha só aqui, ali você, até hoje lá, se você for nessa cidade chamada Giboa, nesse lugar, ali foi amaldiçoado pelo Davi. O Davi amaldiçoou. Aí aconteceu o quê? Hoje não nasce planta. Você põe uma planta lá, não dá nada. Pode pôr a semente que você quiser, não dá nada. Mas eu vou te dizer uma coisa: como Deus é bom, se fez maldito por toda aquela terra, se aquela terra, aleluia, lançar a palavra com óleo, aleluia, vai nascer, aleluia, muitos frutos, muitas árvores, muitas vidas, aleluia, tornarão. Olha só o exemplo, aleluia. Muitos falam do rei Davi, mas não sabem o que ele tinha profetizado. Olha só. Então quer dizer, a palavra tem poder. Jesus amaldiçoou a figueira. Eita, os discípulos cavaram e falaram assim: Senhor, até a raiz ela secou. O Senhor falou assim: se tiver fé com um grão, né? Com um grão de mostarda, né? Vai dizer que esse monte vai para lá, vai para cá, ele vai se mover. Então quer dizer, a figueira ali, ela não estava dando fruto. Eita, meu Deus, o que não dá fruto é amaldiçoado. Então Deus estava querendo dizer para os discípulos que precisamos podar aquilo que não dá fruto na nossa vida.
vida tem que ser cortado, tem que ser cortado, essa coisa seca, para poder produzir o ramo no Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é a videira verdadeira. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Olha, amados, em nome de Jesus, quando Jesus, aleluia, se fez maldito ali naquela cruz, ele levou tudo que é tranquilo, peso. Tem hora que você não tem um peso quando você ora, quando nós oramos, né? Sente aquela angústia. Às vezes é porque alguém está fazendo coisas erradas. Não é que você está errado. Você fala assim, meu Deus, será que eu estou errado? Será que eu estou em desobediência? Não, é porque você está orando por alguém, você está clamando por alguém, para que Satanás não venha peneirar a pessoa, não venha tragar a pessoa. Então é o que nós estamos fazendo, aleluia, profetizando vida, para que haja a luz sobre elas, a resplandecimento do Senhor, para que elas acordem, para que as portas da igreja, elas frutifiquem, elas se abram. Glória a Deus, aleluia, porque a porta que Deus abre ninguém fecha. Glória a Deus, aleluia. Agora eu vou falar aqui, como você viu lá no Deuteronômio capítulo 28, do 1 a 14, tem as bênçãos, dos outros, aleluia, de 15 em diante, tem as maldições. Depois vocês leem, glória a Deus, para mim não ir muito mais à frente. Amados, olha, tem muitos jovens hoje, estão com abalo emocional, estão depressivos. E o jovem precisa aconselhar, tem boa palavra, fala assim, não, você viu Abraão, ele confiou em Deus, e Davi, ele confiou em Deus, né? Mas tem palavras que você tem que usar, aleluia, na hora certa, aleluia. Falar com os jovens. Olha lá, Daniel, tem que falar assim, ô Daniel, o Cedraque, o Mesaque e o Abednego, eles não tiveram medo, eles entraram na fornalha, e o quarto homem foi lá, que é Jesus, foi livrar, cortar do poder do fogo. Olha, amados, muitas ali, doenças crônicas que você não acha, é inimigo. Quando você não acha doença, você procura e não acha, vai no médico e não acha, é uma doença espiritual. Agora estou falando de doença. Agora, repetidos abortos, né? É uma maldição repetidos abortos, sabia? É uma maldição, e Deus abomina isso, é uma maldição de Satanás, né? Que usa as pessoas para abortar. Por isso que a igreja tem que dizer o quê? Não a esses abortos. Tem parte financeira que a pessoa só vai para trás, não vem emprego, não vem nada, é uma maldição também, né? Tem que ser quebrada. Tem acidente de trânsito, roubo constante, é uma maldição também. É uma maldição, ela é quebrada através de você apresentar os seus bens para o Senhor. Senhor, está aqui a minha água, Senhor, está aqui, quer dizer, não é minha água, é do Senhor. Abençoar o carro, a casa, a entrada, a saída, abençoar os nossos filhos, né? Abençoar a nossa família, glória a Deus. A nossa boca, ela tem que profetizar e repreender com autoridade todo inimigo, para cair por terra, em nome de Jesus. Na maldição hereditária, olha, amado, tem pessoas que querem ser mulher, homem, né? Quer ser mulher, mulher quer ser homem. Isso é uma maldição hereditária, tem que ser quebrada, tem que ser anulada. Fala assim, não, você está assim porque você está doente, é uma coisa doente. Uma vez eu tive uma entrevista na Polícia Militar do Estado de São Paulo, quando eu entrei, aí perguntaram para mim assim, o que você acha do homossexual? Aí eu peguei e falei assim, eu acho do homossexual, ele é doente. Aí a pessoa falou assim, nossa, palavras sábias. Eu falei, tá bom, é doente, mas você já fez alguma coisa com eles? Eu falei, graças a Deus não, nem quero, só prego a palavra. É como se estivesse falando isso, né? Mas valeu, a gente tem que sair, porque o que os inimigos eles estão querendo fazer, o que? Desordem, arruaça. O inimigo fica trabalhando na mente daqueles que estão deixando a maldição entrar. Que nem eu falei dos dois montes, o Monte Herbal e o Monte Gerazim, né?
Tinha 2 montes. Um era das bênçãos de Gerazim, e a da Herbal era das maldições. Aqui, amados, outra coisa, Provérbio capítulo 26, glória a Deus, versículo, fala, antes de Eclesiastes, glória a Deus. Vocês estão me entendendo um pouco? Eu fico acelerando um pouquinho por causa do horário. Aleluia. A gente fica com, aleluia, não pode ter pressa com as coisas do Senhor. É porque a gente é pentecostal e a gente solta um pouquinho. Glória a Deus. 26, versículo 2. Diz assim: como um pássaro no seu vaquear, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não, o que aqui? Não virá. Glória a Deus. Amado, o inimigo é o caçador, certo? Então ele precisa o quê? Ele precisa de brecha para poder segurar o quê? A presa, certo? Então, aqui, o que eu quero falar? É uma porta, uma brecha que foi aberta para o inimigo. Aí caiu na armadilha do inimigo. Quantas as vezes, até dentro da igreja, nós caímos sem querer, nós caímos na falsidade, na fofoca, no disse-me-disse. É uma armadilha. A pessoa não tem um Espírito Santo. Deus me mostrou no sonho várias vezes isso. O pastor Cláudio não tem o Espírito Santo. Várias vezes pessoas falando lá fora, como que eu estivesse lá ouvindo. Quem que dá esse ouvido para, aleluia? É o Espírito Santo, para ouvir, aleluia, lá fora. O pastor, não, meu Deus, não faz nada. Meu pai está de braço cruzado, está isso, está aquilo. Quem faz isso? É o Espírito Santo. Mas não preciso expor nada, porque eu confio no Deus que eu sirvo. Fala assim: eu confio no Deus que eu sirvo. Confie no Deus que você serve. É o Deus das bênçãos, das mesmas bênçãos de Abraão. Abraão confiou no Senhor, glória a Deus, até o fim, mesmo que falhou, mesmo que houve falha, porque nós temos falha. Nós fomos formados do pecado, e nós tinha sido destruído da glória de Deus por causa do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, glória a Deus. Aí aqui, glória a Deus, das causas primárias das bênçãos. Qual é a primeira causa primária das bênçãos? A primária. E depois tem a secundária. A primeira causa da bênção primária, fala assim, é ouvir a palavra e obedecer a palavra dos mandamentos do Senhor. Aleluia, para as bênçãos alcançará você. Vai alcançar em todos os sentidos. Fala: nossa, eu estou sendo abençoado. Mas não pode se acomodar. As bênçãos vem o emprego, vem a fazenda, vem o campo, vem tudo, vem o casamento. Você quer casar? Mesmo? Você está preparado? Você já tem a sua casa, né? Você tem que ter um emprego. Como que você vai sustentar? Você vai viver toda a vida de quê? De quê? Fala para mim. Você tem que se preparar, né? Você tem que se pegar o coração no Senhor. Eu sei que os jovens estão querendo, às vezes, até casar, né? Mas às vezes não é a hora de casar. Eu casei com 23 anos. Eu já estava um pouquinho mais, chegando na flor da idade. Eu podia casar mais para frente um pouco, mas estava trabalhando, glória a Deus. Estava já com condição de pagar, aleluia, o leitinho dos filhos, né? Glória a Deus. A luz, a água. Se você não estiver preocupado com as coisas, aleluia, a responsabilidade, como que você vai alcançar? É igual tirar carta. Você quer dirigir primeiro, depois você tira a carta? Não, você tem que tirar a carta primeiro. Pode dirigir antes um pouco? Pode, mas tire a carta primeiro. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Deus é fiel. O que eu quero para encerrar, glória a Deus, aqui, agora para encerrar, glória a Deus, aleluia. Eu vou falar para vocês aqui da maldição aqui que Deus odeia. A primeira maldição que Deus odeia está em Êxodo capítulo 20. Idolatria, amém? Imagem de escultura, Deus abomina isso.
Muitos não querem falar, mas se começar a falar, tira nós da rede social, né? Segunda é o que? Desonrar os pais. Filho e filha que não honra o vô, a avó, né? Os pais que dão duro, que trabalham, são pessoas idôneas, né? Esse é um pecado, o pecado de Lúcifer, sabia? Que ele desonrou o pai das luzes. Ele se rebeliou contra Deus e arrastou a terça parte dos anjos. É igual aqui, vocês estão aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Aí vem pessoas, leva vocês para outro lugar, tira vocês daqui, vai para outro. É pecado de rebelião, sabia? É o que Deus odeia, é pecado de rebelião. E Lúcifer vem para causar o que? Destruição, divisão. Então esse é um dos pecados que Deus não aprova. Amém? Imagine, glória a Deus. Qual o outro pecado que Deus não aprova, pastor? É sexo sem aprovação dele. Se a pessoa não casou e fez o sexo, tem que falar a verdade aqui, igreja. Tem que falar a verdade. Fez sexo, está na fornicação, está no adultério. Deus não vai abençoar, meu Deus, só vai abençoar se arrepender, se converter, aí Deus vai sarar. O que Deus também não é duro, quando a gente começa a falar a verdade aqui. Deus também não gosta o quê? De injustiça, né? De uma causa, por exemplo, de injustiça. Por exemplo, eu defender uma pessoa que é indefesa. Por exemplo, vou falar essas crianças são indefesas. Como que elas não vão ter força para se defender, né? Então, quer dizer, Deus odeia se nós não defendermos uma criança. Então, quer dizer, Deus quer que nós cuide das crianças. Olha, são 4, né? Mas tem, sabe quantos? Vários, né? Eu coloquei esses 4 pecados para que você entenda. Quer ver o outro também? Aborto. Quem você vai fazer votação, vocês veem para quem vocês vão votar. Nós temos que falar sim de política nessa hora, porque a igreja do Senhor, aleluia, tem a constituição dela, que é Deus, pátria, família, é a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Se eu for falar mesmo bastante coisa na igreja, amado, não fica quase ninguém na igreja, porque tem vários mandamentos, as leis do Senhor, aleluia, elas são reais. Aí por isso eu falei, meu Deus, por que vem isso? Por que vem esse vento? Que nem, eu conheço pessoas que casou aqui nessa igreja sem aprovação de Deus. Eu fiz o casamento, eu fiz. Pastor, mas por que você fez? Porque eu tenho que fazer, não é que eu tenho que fazer, eu tenho que dar com essa mão que a outra não vê. Mas quem vai dar a última palavra, quem é? É o Senhor. Eu não vou ter culpa. Não vou. Por que eu não vou ter culpa? Porque precisa ver se foi a aprovação de Deus. Você pode fazer o casamento, mas foi a aprovação de Deus? Está aqui, né? Se não foi aprovado por Deus, a pessoa escolheu. Está me entendendo? A escolha foi dela, né? A escolha foi da pessoa. Está me entendendo, amados? A escolha, faça o que eu quero falar para vocês hoje. Faça uma boa escolha hoje. Fala assim, meu marido é uma bênção, o meu casamento vai ser renovado e vai estar tudo em ordem, de acordo com o Senhor. Isso, declara na tua vida todas as bênçãos que virão sobre ti. É só obedecer e confiar no Senhor. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Eu quero estar aqui, que cada um aqui viesse aqui na frente agora. Isso, neste culto, todos venham assim na frente para nós orar por você, orar por estas fotos, orar por essas chaves, em nome de Jesus. Você orar pela sua família, orar agora, e Deus vai alcançar, em nome de Jesus. Falar assim, bendito serei, em nome de Jesus, obedecendo, ouvindo a tua palavra, Senhor, cumprindo os teus mandamentos. Senhor, vai repreendendo todos os demônios, tudo aquilo que está travado. Pai, nós vamos orar, Senhor, que aquelas vidas que estão em depressão,
depressão, que saia essa depressão, que saia essa angústia, que saia esse câncer, essa maldição, Pai, hereditária, em nome de Jesus, essa maldição, Pai, que não respeita, Senhor, ao meu Pai, ao meu Deus, a tua igreja, os teus servos, em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus, seja quebrado o arco, cortando a lança, agora, Senhor, nós estamos orando. Pode estender a mão, igreja, e põe a mão no coração, fecha os olhos, é no nome de Jesus Cristo, fala, Senhor,